E agora vai ter auxílio. Ó, no dia 7 de outubro não ia ter auxílio. Não vai ter auxílio, pronto, acabou. Que eu gosto quando o Guedes ele tá empoderado, ele tem todas as características do Napoleão. Eu diria assim, no porte e no estilo. Não vai ter, acabou. Não tem auxílio emergencial, acabou. Ah, Reinaldo, vai falar de outubro, século passado. Não, tá bom, vamos falar do dia 25 de janeiro. O Bolsonaro. Ah, não vai ter esse negócio aí. Tá pensando que é auxílio emergencial aposentadoria? Mas agora vai ter. Isso é um governo que se planeja. Muito bem. Ora, bola, quem que é? Sou eu. O ministro da Economia disse que o governo pode voltar a pagar. Aliás, foi o Vólio que me disse, Reinaldo, vê se é a hora de comentar isso, faça um comentário decente, digno, porque esse é um governo que pensa, que se organiza, claro, que planeja. Agora que vem uma coisa boa, vê se não critica. Tá bom, Vólio. Que o ministro cumpre tudo aquilo que ele fala, né? Só que dessa vez, o que disse o ministro é que o benefício voltaria para metade dos beneficiários, de 64 para agora 32 milhões de pessoas. A declaração foi dada ontem à noite, depois de uma reunião de Paulo Guedes com o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao falar com jornalistas, o ministro da Economia fez ainda algumas ressalvas sobre o novo auxílio. Segundo Guedes, pode voltar ao auxílio, mas sob algumas condições. Disse o seguinte: você aperta o botão da calamidade pública e podemos atender algumas coisas, travando outras. É importante manter a estabilidade fiscal, porque senão vamos prejudicar mais ainda a população com inflação voltando, juros altos e crises. O negócio é o seguinte, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso, foi aí, ele disse, o Congresso quer auxílio emergencial, ponto final. Sem isso não tem nem conversa. Vai ter que sair. Aí disse, tá bom, não vai ser para 64 milhões, vai ser para 32 milhões, porque uma parte volta para o Bolsa Família. Tá bom. Né? Mas ele falou ainda uma outra coisa, ele disse assim, se a pandemia piorar, eu não sei, ontem foram 1.200 e poucos mortos, mais de 56 mil contaminados, não sei o que ele tem, a ideia que ele tem de piorar, daqui a pouco se não saiu ainda vai sair, eu não sei que ideia ele faz de piorar. E aí ele condicionou, e aí ficou tudo escuro. É a obrigação do jornalismo, desculpe, eu poder falar assim, vai voltar o auxílio emergencial, que bom, vai ser uma maravilha, tá tudo certo. Não está, porque não está nada claro. Ele condicionou o auxílio emergencial à aprovação da PEC emergencial que está no Senado, da PEC dos fundos infraconstitucionais que vai liberar dinheiro para diminuir a dívida pública, coisa de 220 bilhões, né? A PEC do Pacto Federativo. E nesta PEC emergencial, que é uma PEC que cria ali limites fiscais para endividamento, que cria limites fiscais que, uma vez ultrapassados, implica corte de gastos, por exemplo, redução de salário de funcionalismo, de jornada. Aliás, ela chega até os municípios com regras fiscais. Fica parecendo que aprovar isso vai ser uma maravilha. Né? Isso está no Senado. Isso está no Senado. Quando foi entregue ao Senado, eles pretendiam aprovar em dezembro de 2019. Aí, claro, veio a pandemia, eu sei, criou dificuldades. Mas então, ele condicionou a aprovação dessas PECs. PEC precisa de 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, 308 deputados, 49 senadores em 2 votações em cada casa. Não é da noite para o dia. E as reformas que estão na Câmara, por exemplo, reforma tributária. Essa tramita na Câmara. Aliás, o Baleia Rossi, que foi o relator daquela que está mais avançada. Tudo isso demanda muita negociação, tanto é que a reforma tributária está prevista de 6 a 8 meses, na melhor das hipóteses. Aí ele disse, se houver então a reforma, bom, mas o auxílio emergencial pode esperar tudo isso? E a partir daí não tem nada. E o que ele chamou de cláusula de calamidade, né? Você tem lá o botão da calamidade. Na PEC emergencial, seria colocado ali o botão calamidade para esses problemas do país e tal, que permitiria ao governo estourar o teto de gastos. É isso que é. Aí está falando, estourar, pode até estourar, agora podemos dar o dinheiro desde que corte de algum lugar. E aí existe toda uma discussão
de onde vai sair o dinheiro. O governo estava de olho na área social. Isso é uma coisa que no Congresso, até anteontem, não passava. Agora, eu não sei, comprando deputado, como é que é. Acho difícil. Então, agora a realidade começa a aparecer, né? E claro, não tinha planejamento nenhum, tanto é que em outubro o ministro disse o que disse, há 11 dias o presidente disse o que disse, e agora o Paulo Guedes disse o que disse. Mas sempre com muita assertividade e otimismo. É essa parte que eu mais gosto. É por isso que quando a gente olha os macronúmeros, está tudo tão espetacular, né? Tem gente que está adorando, está achando, nossa, que bom. Vamos diminuir essa gasolina aí, Bob Furuia. É isso, num aceno, Reinaldo, aos caminhoneiros. Esse diesel aí. O presidente Bolsonaro disse hoje que o governo estuda apresentar um projeto de lei ao Congresso para que o ICMS passe a ser cobrado sobre o preço nas refinarias e não nos postos de gasolina. O problema, Reinaldo, é que o ICMS é um imposto estadual e não federal, ou seja, mexeria no bolso dos estados e não da União. A declaração foi dada após uma reunião de Bolsonaro com ministros e com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. E o Otto Alencar, que é um senador do PSD da Bahia, que é de um partido que está na base do governo, mas que sempre foi independente, desceu a porrete, né? Vai bem. Sim, disse o seguinte: eu vejo com perplexidade, esse é um imposto de autonomia dos estados. Os estados têm autonomia política, financeira, administrativa, está tudo na Constituição. Se ele quiser realmente diminuir os impostos, que sejam os federais. Ele não vai fazer isso. É óbvio, é inconstitucional, inclusive. Agora, é ótimo, que é sensacional, porque ele fez lá o acordo com os caminhoneiros, que inclusive o ajudaram a elegê-lo. A greve dos caminhoneiros, na prática, foi comandada pelo Bolsonaro no governo Temer. Custou quase 1 ponto percentual do PIB em crescimento. E depois me pedem que eu seja condescendente com esse senhor, né? Lembro o Bebiano, morto já, discursando lá em piquete de caminhoneiro. Aí ele fez os seus acordos e agora quer jogar a conta nos estados. Lembrando que a tal PEC do Pacto Federativo, o Paulo Guedes quer dar justamente, diz que quer dar mais dinheiro para os estados, mais autonomia para os estados. Vocês notem como não tem eixo? Notem como não tem eixo. Aqui, depois vocês pesquisem, o Rio de Heráclito, coitado, ia entrar em tilt. Porque uma coisa corre para um lado, outra coisa corre para o outro. Entendeu? É inacreditável.